Olá, meus estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, mais uma aula da playlist Cálculo Diferencial Integral 2. Espero que vocês consigam agora, com a aula de exercícios, de resolução de exercícios, tirar as últimas dúvidas de vocês. A gente decidiu resolver aqui 2 itens de cada uma das questões que foram oferecidas durante as aulas 1 e 2 do nosso assunto, né? A gente está falando de antiderivada, estamos falando das propriedades da integral, das primitivas imediatas. Então, a gente vai fazer esses primeiros exercícios aí. Fiquem conosco, obrigado por estar aqui, vamos forte no estudo e vamos aí começar. Encontra a derivada e enuncia a fórmula de integração correspondente. Então, a gente vai ter que calcular essa derivada e, por fim, definir como é que fica isso expresso na forma de integração. Bom, para esse exercício, selecionamos dois itens, como havíamos explicado. Vamos fazer o item C e o item D. Começando aqui a primeira questão, nós vamos resolver o item B inicialmente. Observe que temos que calcular a derivada de seno de 2x. Essa função seno de 2x, na verdade, é uma função composta, porque a gente não tem exclusivamente seno de x, né? A gente tem seno de uma função v, onde essa função v é a função 2x, né? A função v de x é a função 2x. Então, no caso, nós temos uma função composta. E para fazer essa derivada, a gente vai precisar utilizar, que vocês conhecem bem, a chamada regra da cadeia. Então, se a gente quer derivar a função u de v todas em x, né? A gente vai resolver como? Primeiro a gente vai fazer a derivada da função externa, que é a função u de v, e multiplicar pela derivada da função interna, tá certo? Então essa é a famosa regra da cadeia, nós vamos ter que aplicar aqui. Então vamos utilizar aqui para resolver. Bem, a função interna vai ser 2x, que é a minha função v, e a minha função u vai ser seno de 2x, né? Minha função u de v. Então, primeiro eu vou ter que fazer a derivada de seno, que é a minha função externa, né? E a derivada de seno nós sabemos que é cosseno. Então, a derivada de seno de 2x vai ser cosseno de 2x. E vamos multiplicar isso pela derivada da função interna, que é a função 2x, é a minha funçãozinha v. Tá? Então, a derivada de 2x é 2. Para finalizar, a gente fica aqui com 2 cosseno de 2x. Tá? E aí a gente encontrou essa derivada. O que nós vamos fazer com isso aqui? Bom, o exercício pede, além do cálculo da derivada, que a gente possa expressar, né, essa mesma ideia, só que na forma de integração. E na forma de integração a gente vai dizer o seguinte, que a integral de 2 cosseno de 2x dx é igual com qual é a função que derivando dá isso? A função é seno de 2x mais c, a gente bota a constante para poder a gente pegar toda a família, tá certo? Então, no exercício, primeiro você faz a derivada e depois você escreve essa equivalência na forma de integral, ok? Ainda no primeiro exercício, vamos resolver o item C. O item C, a gente tem uma função, que é uma função, é o quociente entre duas funções, a gente pode entender assim, tá certo? E aí, a gente vai precisar da regra do quociente da derivada para a gente derivar isso aqui. Então, qual que é a regra do quociente? Bom, se a gente deriva u sobre v, ambas as funções em x, deixa eu só corrigir isso aqui. O que nós vamos obter? Bom, a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai fazer deriva a primeira, que é a função u, multiplica pela segunda,
menos, repete a primeira, multiplica pela derivada da segunda e divide pela segunda ao quadrado. Então, essa aqui é a chamada regra do quociente, e nós vamos considerar que a função u é a função x e a função v é a função x ao quadrado mais 3. Tá bom? Então, vamos começar. Então, a gente vai primeiro fazer a derivada da primeira. Então, a derivada de x é 1. E vai multiplicar pela segunda função. Eu não vou derivar, vou só repetir. Menos, e agora eu vou repetir a primeira função e multiplicar pela derivada da segunda, ou seja, a derivada de x ao quadrado mais 3. Bom, a derivada de x ao quadrado mais 3 vai ser 2x mais 0, né? Porque o 3 vai dar 0. Então, vou deixar aqui só 2x mesmo, tá bom? Dividido pela segunda função ao quadrado. Então, um parênteses aqui para que a gente entenda que é toda função ao quadrado. Agora, a gente vai só trabalhar com essa expressão. 1 vezes x ao quadrado mais 3 é x ao quadrado mais 3 menos x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. Aqui a gente tem um produto notável. Então, vamos só relembrar aqui do produto notável. Se eu tenho a mais b ao quadrado, na verdade eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, meu primeiro vai ser x ao quadrado e o b, né, vai ser 3. Então, vou fazer o quadrado do primeiro, ou seja, eu vou escrever x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado. Organizando isso aqui, observe que eu posso fazer x ao quadrado menos 2x ao quadrado. X ao quadrado menos 2x ao quadrado, eu vou obter menos x ao quadrado, mais 3. E aqui no denominador, vamos ter x à quarta, mais 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E essa é a expressão que a gente fica aqui, tá? Agora a gente vai precisar expressar na forma de integral, ok? Para fazer isso, eu vou ganhar um espaço aqui. Então, vamos lá, na forma de integral, vamos escrever o quê? Nós vamos escrever que a integral de menos x ao quadrado mais 3 sobre x à quarta mais 6x ao quadrado mais 9, isso dx vai ser exatamente x sobre x ao quadrado mais 3, que é a função original aqui, mais c. Ok? Bom, vamos para a segunda questão ainda da primeira aula. Agora, a ideia desse exercício é aplicar a regra da potência, tá? Para resolver essas integrais, cada uma delas. Eu lembro que a gente fez isso aqui em sala de aula com vocês. E aí, para fazer aqui no vídeo, a gente escolheu aqui o item B e o item F também. Então, vamos trabalhar com esses dois. Então, só relembrando, a regra da potência diz o quê? Diz que a integral de x elevado a n, x elevado a n dx vai ser igual, bom, a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. E isso é claro quando a gente tem um n diferente de menos 1. A gente não vai poder aplicar essa potência, essa regra, se o meu n aqui, se o meu expoente for um número menos 1. Se for o número menos 1, a gente sabe que aí vamos ter 1 sobre x, dx, e o resultado disso é ln
de módulo de x mais c. Então, aqui a gente tem para n igual a menos 1. Então, nós temos esses dois casos aqui, mas o exercício em questão, todos os meus n's, ó, aqui o meu n é 8, aqui 5 sétimos também é um número diferente de menos 1. Então, todos esses itens você vai poder resolver com essa primeira regra aqui, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais 6. Vamos lá. Bom, na segunda questão, a gente vai resolver o item B aqui para vocês, como dissemos. E aqui a gente vai usar a regra da potência, como a gente acabou de falar também. E o meu n, ó, é 5 sobre 7. Então, a gente vai ter x elevado a 5 sétimos mais 1, já que é x elevado a n mais 1, sobre n mais 1, portanto, 5 sétimos mais 1. Bom, e agora nós vamos fazer essa conta, né? 5 sobre 7 mais 1. A gente vai ter aqui o denominador comum 7. 7 dividido por 7 dá 1, vezes 5, 5. 7 dividido por 1 dá 7 vezes 1, 7. Então, meu resultado aqui é 12 sétimos. E a minha conta vai ficar x elevado a 12 sétimos sobre 12 sétimos mais c. Bom, vamos trabalhar aqui algumas coisas. Por exemplo, vocês conhecem que se eu tenho a elevado a n sobre m, na verdade eu tenho aqui uma raiz enésima de a elevado a n. Então, eu posso transformar essa potência aqui em um radical. Então, vai ficar o seguinte, ó. Lembrando que o meu numerador aqui é o expoente, vai para dentro do radical, tá certo? E o meu denominador n, vai para o índice do radical. Né? Expoente da potência e o índice do radical. Então, esse 7 vai ser o meu índice do radical e o 12 vai ser o expoente da minha potência lá no radicando. Então, a gente vai escrever o seguinte, raiz sétima de x elevado a 12. Agora aqui eu tenho fração de fração, ou seja, repete a primeira fração, que foi essa que a gente escreveu, e multiplica pelo inverso dessa segunda aqui, ó. O inverso de 12 sobre 7 é 7 sobre 12, isso, mais c. Bom, como essa potência aqui, ela ultrapassa o índice 7, eu posso simplificar esse radical, né? Extraindo uma parte de x. Eu posso fazer isso de dois modos. Eu posso entender que x elevado a 12 é o mesmo que x elevado a 7 vezes x elevado a 5, porque se eu tenho o produto de duas potências de mesma base, eu só somaria os expoentes, então 7 mais 5 dá 12. Eu fiz isso porque eu posso extrair esse 7x elevado a 7, dividindo o expoente pelo índice, então 7 por 7 vai dar 1, e aí eu extraindo fica x elevado a 1, basta escrever x. O x elevado a 5, a gente não vai poder dividir, né, de forma natural pelo 7, então ele continua, ele não é extraído do radical, ele fica no radical. Então, uma forma da gente resolver isso é assim. Outra forma de fazer é se eu quero fazer 12 dividido por 7, né? Eu só vou fazer uma vez o 7, e uma vez 7, 7 para 12, 5. Então, vai me dar resto 5. O que isso significa? Significa que o expoente do x que vai extrair, que vai para fora do radical, é 1. Então, o expoente aqui vai ser 1. E o expoente do x que fica no radical vai ser o resto, 5. Então, x elevado a 5. Então, existem essas duas formas de pensar essa simplificação desse radical aqui. Então, aqui a gente tem, na verdade, ao invés de raiz sétima de x elevado a 12,
eu posso escrever, eu vou colocar logo aqui esse 7 sobre 12, que multiplica x raiz sétima de x elevado a 5 mais c. Ok? Mais um item, agora da segunda questão, o item F. O meu n é menos 7 oitavos. É um número diferente de menos 1, então podemos utilizar a nossa regra. O que nós vamos fazer aqui? Bem semelhante a que a gente acabou de fazer. Vamos fazer x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, vai ficar x elevado a menos 7 oitavos mais 1 sobre menos 7 oitavos mais 1 mais c. E vamos trabalhar essa expressão, tá? Primeiro vamos fazer a conta de quanto é menos 7 sobre 8 mais 1. Então, aqui a gente tem o denominador 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes menos 7, menos 7. 8 dividido por 1, né? Que o meu denominador aqui é 1. Vai dar 8 vezes 1, 8. Então, menos 7 mais 8, eu tenho 1 sobre 8. E voltando aqui para a nossa expressão, nós vamos ter x elevado a 1 sobre 8, dividido por 1 sobre 8 mais c. Então, a gente está bem semelhante ao exercício anterior. Ok, aqui a gente vai poder transformar de novo em radical, né? Que a gente acabou de falar para vocês. Lembrando que o meu denominador aqui vai para o radical e o meu numerador vai para o índice mesmo, para o expoente de x, no radicando. Então, a minha expressão fica raiz oitava de x. E aqui eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, né? Ao invés de fazer, eu vou multiplicar pelo inverso de 1 sobre 8. E o inverso de 1 sobre 8 é 8 sobre 1. Isso, mais c. Para finalizar, eu posso escrever como sendo 8 raiz oitava de x mais c. Certo? Bom, a terceira questão já faz parte da segunda aula, né? A gente passou para vocês na segunda aula. E nessa terceira questão, nós vamos resolver também dois itens. Aqui, a ideia é calcular as integrais usando as propriedades que nós conhecemos. Então, vamos só relembrar aqui essas propriedades, né? Uma das propriedades que a gente trabalhou foi a da constante. Então, se você tem a integral de cf de x dx, a gente vai dizer que isso aqui, na verdade, pode ser c que multiplica a integral de f de x dx. Então, essa era a nossa primeira propriedade, ou seja, a gente pode extrair, né, essa constante da integral sem nenhum problema. A segunda propriedade é a propriedade da soma de funções, soma diferença de funções. Então, se você tem a integral da soma ou da diferença de duas funções, por exemplo, f mais ou menos a função g dx, nós podemos resolver isso como sendo a soma das integrais, né? Então, a integral da soma pode ser escrito como a soma ou diferença das integrais de cada uma das funções aqui, né? Então, essas são as duas propriedades, basicamente, junto com as regras que nós já conhecemos, né, das primitivas imediatas, para o cálculo dessas integrais aqui sugeridas. E aí a gente vai resolver para vocês o item F e o item H. Vamos lá. Então, aqui a gente está vendo a diferença, a soma. A gente pode considerar cada uma, como a gente fez lá no exemplo, cada uma dessas expressões, dessas funções elementares aqui, como a função toda como uma composição de funções elementares. E a gente vê aqui que nós temos as constantes também, né? A constante 3, a constante 2, a constante 7.
Então, a gente vai poder utilizar aquelas duas propriedades, tanto a 1 como a 2, tanto a da constante como a da soma ou diferença de funções. Então, vamos fazer isso. Então, em outras linhas, a gente poderia dizer o seguinte, que isso aqui nada mais é, tá? Que eu vou saltar aqui com a constante e vai ficar a integral de x elevado a 6 dx, menos, vou saltar também com a constante, vai ficar 2 vezes a integral de x ao quadrado dx, mais o 7 também vai sair da integral, vai ficar 7 integral de x dx, e por fim eu tenho 1 dx, ou seja, eu tenho integral de dx. Agora nós vamos calcular, ou seja, aqui nós aplicamos a primeira e segunda propriedades logo. Tanto nós extraímos aqui as constantes, né? Retiramos as constantes das integrais, como também já fizemos como a soma ou diferença das integrais. Agora é só fazer o cálculo das integrais. Vamos ficar com 3, que multiplica, bom, qual que é a integral de x elevado a 6 dx? Vai ser x elevado a 6 mais 1, portanto 7 sobre 7, mais c, vamos chamar aqui de mais c1, né? Existe uma constante que fica aqui para a família dessas integrais aqui, tá? Dessa integral. Mas a gente depois vai somar com as demais constantes, gerando uma constante única para finalizar a questão. Então, eu vou deixar para colocar uma constante só. Então, aqui eu vou ter menos 2 vezes que multiplica. Bom, qual que é a integral de x ao quadrado dx? Vai ser x ao quadrado mais 1, ou seja, x ao cubo, sobre 3, mais a terceira integral vai ficar 7, x elevado a 1, então vai ser x elevado a 1 mais 1, portanto x elevado a 2, sobre 2, mais, e a integral de dx é x. Tá? Isso, agora eu vou pegar, eu tinha uma constante C1 aqui, uma constante C2 aqui, uma constante C3 aqui, uma constante C4 aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas constantes e dizer que é uma constante C qualquer aqui, e aí a gente gera essa constante no final. Então, aqui a gente tem, por fim, o resultado do nosso exercício, certo? Bom, aqui nós vamos usar duas primitivas imediatas. A primeira delas, a gente sabe que a integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais c, tá? E a outra que a gente já falou aqui é que a integral de 1 sobre x dx é ln de módulo de x mais c. Vamos usar essas duas aqui para resolver esse nosso exemplo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai tirar as constantes. Então, vai ficar 3, integral de e elevado a x. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Então, a gente vai ter 3, integral de e elevado a x dx, mais, aqui eu tenho essa constante 4, então, vou ter 4, integral de 1 sobre x dx. Bom, agora que a gente já explicitou aqui as integrais de cada uma delas, agora é só a gente trazer para cá. Então, vai ficar 3e elevado a x mesmo, mais uma constante c, a gente não vai precisar escrever agora, mais 4 vezes a integral de 1 sobre x dx, a gente sabe que é ln de módulo de x. E aí eu vou somar a constante daqui com a constante de cá, e vou acrescentar uma constante única com a soma dessas duas. Então, aqui a gente finaliza o exercício. A quarta questão da segunda aula, a gente vai continuar utilizando as propriedades para fazer, né, calcular essas integrais. E aí, nesse caso, a gente vai resolver o item A e também o item B. Vamos a ele. Bom, as propriedades que a gente já mostrou para vocês aqui, né? A integral
de f de x mais ou menos g de x dx é a integral de f de x dx mais ou menos a integral de g de x dx. Então, essa é uma das propriedades que a gente vai usar. Além disso, também vamos utilizar a constante aqui. Então, vamos lá, me ajudem. Eu vou colocar os 5 integral de x, a minha primeira parcela aqui, de x dx. E vou adicionar, aqui eu tenho uma constante 2/3, né? Então, vou tirar. E aqui eu tenho 1 sobre x elevado a 5. Eu vou escrever logo x elevado a menos 5 dx. Quem estranhou aí essa minha escrita? Bem, nós sabemos o seguinte, que se eu tenho a elevado a menos n, é o mesmo que 1 sobre a elevado a n. Ou seja, se eu tiver 1 sobre x à quarta, é a mesma coisa que x elevado a menos 4. Então, você pode inverter aqui, numerador com denominador, mas para isso você vai ter que transformar o expoente de positivo para negativo. Tá? Feito isso, agora nós vamos dar os resultados aqui. Vai ficar 5. A integral de x dx vai ser x 1 mais 1, ou seja, x ao quadrado, sobre 2, mais 1c, mais 2/3. E aqui a gente vai ter a integral como de x elevado a menos 5, nós vamos usar xn mais 1, então vai ficar menos 5 mais 1, menos 4, sobre menos 4, isso tudo, mais c. Então, ficou aqui n mais 1, mas como n é menos 5, menos 5 mais 1 ficou menos 4, né? Só para deixar bem claro para vocês. Então, aqui eu tenho 5x ao quadrado sobre 2. Observe que se eu tenho um negativo aqui, então mais vezes menos, eu vou ficar menos. Eu também posso fazer a simplificação do 2, do 4 ambos por 2, né? Se dividir aqui por 2, vou logo botar os resultados aqui, que é mais comum fazer assim. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 e 4 dividido por 2 vai dar 2, fazendo essa simplificação. Então, meu resultado vai ser 1, 2 vezes 3, 6, x à quarta. Ixi, por que você botou o x à 4 aqui embaixo? Olha, aqui eu tenho um x elevado a menos 4. Menos 4. Então, quando eu tenho negativo, na verdade eu tenho 1 sobre a elevado a n. Tá? Então, com isso, esse x elevado a 4, ele acaba ficando no denominador. Isso mais c. E aí finalizamos o item. Mais um da quarta questão. Vamos acompanhar aqui comigo? Vamos lá. Bem, primeiro a gente pode fazer de imediato com vocês. Ó, eu vou ter x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, menos 3 aqui, x elevado a 7/5 mais 1 sobre 7/5 mais 1. E aqui a gente tem mais 1 sobre 9 de x, por último, mais c. Vamos fazer essas contas. Vamos fazer primeiro essa conta aqui, ó. Então, é menos meio mais 1. Na verdade, 1 menos meio a gente sabe que é meio, mas vamos fazer isso. 2 vezes 1, 2. Não, vamos continuar como a gente já estava explicando. 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui o denominador é 1, 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2, eu tenho 1, que era óbvio, né? Eu tenho 1, tira meio, fico com meio. Então, a minha expressão já fica menorzinha, já fica x elevado a meio sobre meio menos 3x elevado. Bom, agora a gente vai ter que resolver essa expressão aqui, certo? 7/5
mais 1, que é a mesma coisa que 1. Então, meu MMC vai ser 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 7, 7. 5 dividido por 1 vai dar 5 vezes 1 vezes 1, 5 também. Então, 7 mais 5, 12 quintos. Minha expressão vai ficar aqui 12 sobre 5 dividido por 12 sobre 5. Mais, aqui eu tenho x sobre 9, mais c. Bom, dá para a gente melhorar um pouquinho aqui ainda. Na verdade, essa minha primeira expressão aqui é um radical, né? Com um índice 2. Então, vai ser raiz quadrada de x. E aqui eu tenho que multiplicar pelo inverso. Então, ao invés de multiplicar dividir por 1 sobre 2, eu vou multiplicar por 2 sobre 1. Portanto, aqui vai ficar 2 raiz quadrada de x, né? Menos, bom, vai ficar 3. Aqui também nós temos uma raiz quinta de x elevado a 12. E aí a gente vai multiplicar pelo inverso de 12 sobre 5, ou seja, 5 sobre 12, mais x sobre 9, mais c. Ficou um pouquinho apertado aqui. Deixa eu melhorar. Para finalizar, nós podemos escrever como sendo 2 vezes raiz quadrada de x. Esse 3 e esse 12 a gente pode simplificar tudo por 3. 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. Então, eu vou ficar com 5. Observe que essa expressão aqui, ó, essa raiz, como eu tenho um expoente maior, então eu posso simplificar. Eu posso dividir o 12 por 5 para ver quanto é que vai ficar o expoente no radicando e o índice do radical. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, 10 para 12, 2. Então, vai ser tudo 2, né? Tanto o x que sair vai ser ao quadrado, vai ser elevado a 2, como o índice, a gente tem raiz quinta de x elevado a 12, como sendo x ao quadrado, raiz quinta de x ao quadrado. Certo? E vamos trazer isso para cá. Vai ficar menos 5 quartos, né? Nós vamos colocar logo x ao quadrado, x ao quadrado, raiz quinta de x ao quadrado, sobre 5 quartos, a gente pode escrever assim, mais x sobre 9, mais c. E aqui a gente finaliza. Vamos para a quinta questão, também ainda da segunda aula. A gente vai continuar calculando a integral, mas agora, veja bem, ele quer que a gente confira, faça uma conferência da minha resposta da integral fazendo a diferenciação, então fazendo o retorno, né? Retornando, tá? Calcula a derivada e verifica se a gente volta para a integral. Bem, quais que a gente vai resolver aqui? Espero que sejam as que vocês têm mais dúvidas. A gente vai resolver o item C e o item E. Vamos lá. Bom, a gente vai ter que resolver esse item aqui em 2 passos. Vamos calcular a integral dessa função e o resultado a gente vai ter que derivar para verificar se ele retoma essa função original aqui. Tá? É uma forma de verificar se a gente calculou a integral direitinho, tá certo? Vamos lá, o primeiro passo. Primeiro passo, vamos calcular essa integral. Essa integral a gente viu um exemplo, seria interessante a gente separar aqui esses denominadores. Então, a gente fica da seguinte forma. Integral de x elevado a 5 sobre x elevado a 4 mais 2x ao quadrado sobre x elevado a 4
menos 1 sobre x elevado a 4 dx. Então, foi o que a gente fez aqui. Nós separamos esses denominadores para que a gente possa obter em cada parcela aqui uma potência e utilizar a regra da potência inversa, tá certo? E calcular nossas integrais com toda tranquilidade. Então, vamos continuar. Primeiro, vamos fazer aqui essas contas. Vamos lembrar aqui no caso que a gente tem aqui quociente de potência de mesma base, certo? Nessa expressão aqui, a gente tem quociente de potência de mesma base. Então, a gente vai repetir a base x e vai subtrair os expoentes. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. E aqui a gente vai só escrever a inversa. Então, continuando. Vamos ficar com integral x elevado 5 menos 4, 1. Então, x elevado a 1. Mais 2. X ao quadrado dividido por x ao quarto, repete o x. 2 menos 4 fica menos 2. E aqui a gente escreve a inversa. 1 sobre x elevado a 4 é o mesmo que x elevado a menos 4. Bom, dessa forma a gente pode utilizar a regra da potência e calcular todas essas integrais aqui. Bom, primeira integral, lembrando, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então vai ficar x elevado a 1 mais 1, 2 sobre 2. Na próxima, a gente vai ter 2 que multiplica. Bom, eu tenho menos 2 mais 1, portanto, menos 1 sobre menos 1, menos a terceira parcela, então x elevado menos 4 mais 1, menos 3, sobre menos 3, isso tudo mais c. Para finalizar, eu tenho x ao quadrado sobre 2, mais vezes menos vai ficar menos, 2 dividido por x, né, gente, porque eu tenho x elevado a menos 1 aqui, ó, e esse x elevado a menos 1, na verdade, é 1 sobre x, tá? Por isso que esse x é aqui denominador. Aqui, menos vezes menos é mais. O x, da mesma forma que o x elevado a menos 1, o x elevado a menos 3, na verdade, é 1 sobre x elevado a 3. E a gente fica com 1 aqui no numerador. Já tinha um 3 aqui, x elevado a 3. Isso mais c. Tudo bem? Então, aqui a gente calculou a nossa integral. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa derivar essa expressão e verificar se a gente origina a expressão da integral. Vamos fazer isso, vamos calcular a derivada de x ao quadrado sobre 2. Eu vou pedir licença para escrever isso aqui tudo na forma de potência, que vai facilitar na hora da gente calcular aqui as derivadas também. Então, vai ficar menos 2, ao invés de menos 2 sobre x, eu vou fazer menos 2 vezes x elevado a menos 1, tá? Que é a inversa. A gente acabou de fazer isso aqui. Mais esse x ao cubo aqui, 1 sobre x ao cubo, eu vou fazer x elevado a menos 3 sobre 3. O 3 pode ficar aqui, ó, constante, não tem problema algum. Isso mais c. A gente vai ter que fazer essa derivada aqui. E aí, para derivar, vamos ver se a gente lembra que se a gente quer calcular a derivada de uma potência, certo? A gente vai fazer n que multiplica x elevado a n menos 1, não é mais 1, né? Na hora de derivar, a gente faz menos 1. Então, vamos ficar atento a isso, tá? Então, primeiro eu tenho que multiplicar meu expoente aqui na constante, então vai ficar, o expoente é 2, então 2 x elevado a 2 menos 1, portanto 1 sobre 2, esse 2 aqui que eu já tinha aqui embaixo. Agora, a minha próxima parcela, eu vou escrever menos 2 que multiplica menos 1 mais 2, para fazer essa multiplicação aqui, n, x elevado a menos 1, menos 1, então vai ficar menos 2 aqui, tá?
E a minha terceira parcela, fazendo a derivada dela, a gente vai obter mais 1 vezes menos 3, menos 3, x elevado a menos 3 menos 1, menos 4, isso sobre 3. E a derivada de c de uma constante é zero, então a gente não precisa colocar mais zero aqui não, tá? Olha, aqui a gente tem algumas simplificações, por exemplo, 2 dá para dividir por 2, e aí a gente fica aqui com x mesmo. Aqui na segunda parcela a gente tem o 2 dividido por x ao quadrado. E aqui mais uma simplificação, 3 dividido por 3 vai dar 1. Portanto, minha expressão fica menos 1 sobre x à quarta, para fazer a inversa lá. E isso aqui, se a gente fizer a soma direitinho, meu MMC aqui vai ser x elevado a 4, é isso? Aqui o meu denominador é 1, então eu vou dividir por cada denominador e multiplicar pelos seus respectivos numeradores. X elevado a 4 dividido por 1 é x elevado a 4, x elevado a 4 vezes x elevado a 5, porque quando você multiplica potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, x elevado a 1 vezes x elevado a 4 é x elevado a 1 mais 4, 5. Mais adiante, eu tenho x à quarta dividido por x ao quadrado, vai dar x ao quadrado, vezes 2, 2x ao quadrado, menos x à quarta dividido por x à quarta vai dar 1, vezes 1, 1 mesmo. Então, observe que a expressão que a gente teve aqui como resultado da derivada é exatamente a expressão originada aqui da minha integral. Isso confere que eu calculei a integral direitinho, já que a derivada dessa expressão retoma a função original. Para finalizar, nós vamos trabalhar aqui essa integral, utilizar a propriedade. E aí seria interessante a gente lembrar aqui de algumas primitivas imediatas. Por exemplo, quanto é que é a integral de seno de x dx? Integral de seno de x é menos cosseno de x mais c, certo? Porque se eu derivar cosseno, vai dar menos seno. Como eu não tenho menos seno, eu tenho mais seno, então é preciso colocar menos cosseno aqui, a gente já conversou sobre isso. E a outra que a gente vai precisar usar também é que a integral de secante ao quadrado de x dx é tangente de x mais c. Então, é uma outra primitiva imediata que a gente vai precisar usar aqui no nosso exemplo. Então, vamos aí. Separando isso aqui, a gente vai ter 3 integral de seno de x, aplicando a propriedade lá, que a diferença entre a integral da diferença é a diferença das integrais, e as constantes eu estou conseguindo aqui retirar das integrais, secante ao quadrado de x dx. Para finalizar, eu fico com 3, bom, integral de seno de x dx, a gente já falou aqui que é menos cosseno, então vai ficar 3 vezes menos cosseno de x, mais um c, que depois a gente vai somar para dar um final, e menos 2 vezes, e a integral de secante ao quadrado a gente já botou aqui que é tangente, então vai ficar menos 2 vezes tangente de x. Agora sim, vamos colocar uma constante única. Só para organizar, eu vou ter menos 3 cosseno de x, menos 2 tangente de x, mais c. E aí o retorno, a gente vai ter que mostrar que a derivada de menos 3 cosseno de x, menos 2 tangente de x, mais c, é essa função aqui que a gente iniciou. Então, vamos fazer isso, tá? A constante a gente vai repetir, menos 3,
E aí a derivada de cosseno é menos seno. Menos 2. A derivada de tangente é secante ao quadrado de x. E aí, a gente já percebeu aqui que menos 3 vezes menos seno vai dar mais 3 seno de x menos 2 secante ao quadrado de x. Tudo bem? A gente retomou a função original a partir da derivada, significando que a gente calculou a integral direitinho. É isso, gente. Que bom, vocês ficaram até agora tirando todas essas dúvidas e fica atento, na próxima aula a gente tem assunto novo. Bye bye para vocês.